A história começa com tudo sendo visto da perspectiva do nosso protagonista chamado Yuan Gujian, que decide se confessar para uma linda garota. Ela agradece pela confissão e acha que ele é um rapaz bastante agradável. No entanto, ela não pode aceitar os sentimentos dele por ela, então pede desculpas, dizendo que não podem ficar juntos. Isso acontece com várias outras garotas com as quais ele estava interagindo, e ele não pode acreditar no que está acontecendo. De repente, ele tem um final ruim em seus sonhos e acorda angustiado. Perguntam se ele está bem, pois ele começou a fazer barulhos estranhos, como se estivesse tendo um pesadelo. Nosso protagonista finalmente chega à escola e descobrimos que ele é muito bom nos esportes e também o melhor aluno de sua escola, além de ser o mais atraente. Enquanto ele está sendo admirado, ele sente que teve um sonho muito estranho. No entanto, isso não afetará sua vida perfeita que ele tem agora. De repente, uma de suas colegas chamada Lucien o cumprimenta, e os dois vão para a aula. Enquanto as pessoas ao redor estão cochichando sobre como ela também é uma das melhores alunas do terceiro ano, eles continuam indo para a sala de aula. Ele sente que tem muita sorte e acredita ser uma pessoa muito atraente e perfeita. Ele pensa que é a única mulher que pode igualá-la em todos os sentidos nesta escola. Ele não tem dúvidas de que um dia ela será sua namorada. No entanto, de repente, ele começa a se lembrar do sonho que teve pela manhã e o sentimento de ser rejeitado começa a invadi-lo. Mas ele lembra de todas as boas características que possui e sente que é um oásis inalcançável no coração de muitas garotas desta escola. Além disso, ele nunca falhou em alcançar seus objetivos, então acredita que é impossível ser rejeitado. Ele chama a atenção dela e pergunta se ela está usando algum tipo de acessório na cabeça. Ela não entende o que ele está dizendo e ele menciona que há uma barra acima dela, mas ela ainda não entende suas palavras. Nosso protagonista analisa a situação e acredita que provavelmente ainda está meio dormindo e que tudo está parecendo estranho por causa do pesadelo que teve anteriormente. Ela se afasta rapidamente dele, então ele acha que precisa fazer algo imediatamente. De repente, alguém passa apressadamente por ele e ele acaba caindo. Então, uma garota de cabelo rosa pergunta se ele está bem e tenta ajudá-lo. Enquanto ela o repreende por correr pelos corredores, ela também percebe que tem uma barra sobre a cabeça dele. Ela é a Xiaomi do time de atletismo da escola. Ela é bastante ativa, alegre e amigável, e tem um sorriso lindo. Muitas pessoas na escola se apaixonaram pelo seu sorriso e até organizaram um clube de fãs para ela. Ela ainda não entende por que tem essas barras sobre a cabeça. Ele pergunta a ela sobre as barras, e parece que ela sabe algo, mas está se fazendo de desentendida e não quer responder à pergunta. Nesse momento, ela sai correndo dizendo que ainda tem algumas coisas para fazer no time de atletismo, escapando da situação. Lucy comenta que está ficando tarde e que vai embora primeiro. Quando nosso protagonista se vira para falar, acaba torcendo o pé e, por descuido, ambos colidem estando muito próximos um do outro, e seus corações começam a bater forte. Eles se olham frente a frente sem saber o que dizer, e então aparece um quadro de diálogo com duas opções, uma é escorregar acidentalmente e beijá-la nessa posição, e a opção B é não. Ele não sabe como essas opções apareceram de repente e se desculpa imediatamente, pois foi tudo um acidente, e apenas alguém desprezível beijaria uma garota em uma situação como essa. Ela começa a ajustar suas roupas e diz que nunca imaginou que alguém como ele tentaria algo assim, pois sempre pensou que ele fosse perfeito. Ela se afasta e diz que irá para suas aulas e que eles se verão mais tarde no conselho estudantil, deixando nosso protagonista completamente encantado por sua beleza. Depois disso, ele começa a passear pela escola até o telhado e começa a pensar sobre a misteriosa barra de progresso que aparece nas garotas, como se fosse algum tipo de jogo. Ele chega à conclusão de que pode ser o personagem principal deste mundo, então seu ânimo está em alta, já que é muito provável que as duas colegas gostem dele e provavelmente o adularão como todo mundo. No entanto, sua felicidade é quebrada quando Lucy ouve tudo o que ele acabou de dizer em voz alta. Ele tenta se desculpar,
dizendo que foi apenas uma brincadeira e que não pensou nas coisas da maneira como as disse, mas ela se levanta de sua cadeira e diz que sabia que seria difícil para eles ficarem juntos. Ela menciona que já teve que suportar muito devido ao seu trabalho no conselho estudantil, mas agora que viu suas verdadeiras cores, ela realmente o odeia. Com isso, ela sai do telhado, deixando nosso protagonista completamente sozinho em sua vida perfeita de 17 anos. Esta é a primeira vez que alguém que ele gosta o odeia. De repente, ele ouve risadas e alguém diz que finalmente ele foi rejeitado, mas que não precisa ficar desapontado, pois isso faz parte da trama, assim que ele não deve se preocupar. Nosso protagonista olha para cima, totalmente surpreso, e parece que alguém estava assistindo tudo o que estava acontecendo. Essa pessoa diz que tem um segredo para contar a ele sobre as barras de progresso que aparecem em todas as garotas. Ela confessa que na verdade eles estão em um mundo de simulação de encontros. No entanto, nosso protagonista não parece impressionado com isso e também diz que tem um segredo para contar a ela. E diz que ele pode ver completamente a roupa íntima dela. Mas deixando isso de lado, ele começa a fazer perguntas sobre o simulador de encontros. E a verdade é que eles estão dentro de um jogo. No entanto, nosso protagonista obviamente acha que ela está falando besteira. Mas ele começa a analisar tudo o que tem vivido até agora, achando estranho as barras de progresso e os diálogos que surgem do nada. Então, tudo isso poderia ser real. Ele chega a uma última conclusão: agora ele é o personagem principal e deve perseguir as garotas, seguindo esse caminho devido ao requisito da trama. Ele acredita que é muito provável que logo venham atrás dele, o que é bastante óbvio, já que ele é supostamente o personagem principal. No entanto, inesperadamente, Lucy explica que ele não é o personagem principal, quebrando completamente todos os sonhos que ele tinha. Rapidamente, ele se aproxima dela e pede explicações sobre o que ela acabou de dizer, pois não é possível que isso esteja acontecendo. Se fosse um jogo, seria impossível ele não ser o personagem principal. Ela diz que fará uma previsão para que ele possa acreditar. Depois que a escola terminar, ele verá que os indianos se envolverão em um grande problema no conselho estudantil. Com isso dito, ela se retira. Mais tarde, ele se dirige à sala do conselho estudantil e não entende que tipo de problemas sua amiga poderia estar enfrentando. De repente, um grupo de pessoas começa a cercar a sala e todos exigem que devolvam alguém chamado Link, já que não estão deixando essa pessoa atuar. Nosso protagonista começa a lembrar do nome dessa pessoa, Shen Lin, um ídolo que está na mesma escola que ele. Ela se tornou extremamente famosa após aparecer em comerciais e fazer inúmeros anúncios. Atualmente, ela é uma celebridade muito conhecida, tem muitos fãs e é popular tanto entre homens quanto mulheres. Ele percebe que essas pessoas são seus fãs. Nesse momento, a porta se abre e pedem que prestem atenção no que estão prestes a dizer. E é que as apresentações de Shen Link estão sempre completamente lotadas, o que afetou seriamente as regras e a ordem da escola, e a decisão já foi tomada pelo conselho estudantil. Então, eles deveriam respeitar, mas os fãs não entendem razões e começam a causar tumulto. Ninguém vai sair até que levantem a proibição. Isso deixa nosso protagonista completamente irritado, já que estão intimidando sua futura esposa. Ele tenta se aproximar o máximo possível para defendê-la, mas nesse momento, outro rapaz aparece e se interpõe entre todos, pedindo respeito por ela. A multidão diz que estão apenas lutando por seus direitos e exigem que a apresentação programada para depois de amanhã não seja cancelada tão repentinamente. Eles explicam que Shen Lin tem outras apresentações fora da escola, então não podem se concentrar apenas no que ela está fazendo, devem continuar estudando, que é para isso que estão lá. Nesse momento, nosso protagonista consegue chegar à frente e diz a todos que não devem se preocupar com isso, já que isso é uma atividade escolar normal, então a apresentação deve continuar. Mas o mais importante é que todos os assentos já estão reservados por ele, então será praticamente como um show exclusivo. Ele deixa todo mundo sem palavras, mas eles começam a fazer barulho novamente e dizem que ele deve estar brincando. Para nosso protagonista, isso não parece importar, já que ele é rico,
então não tem problemas em fazer isso. A única coisa que as outras pessoas podem fazer é xingá-lo, então eles decidem sair daqui para voltar com outro plano. Enquanto nosso protagonista está se vangloriando do que acabou de fazer, os outros se sentem realmente mal e estão prestes a desmaiar. Nosso protagonista se aproxima desse rapaz e pergunta quem ele é e não entende o que ele está fazendo ali, tão comum. Lucy agradece por sua ajuda, mas não concorda com sua mentalidade de que só pode resolver seus problemas com dinheiro, então pede a ele que, a partir de agora, não se preocupe mais com seus assuntos. Ele sai do local antes de dizer que não deve incomodá-la novamente, deixando nosso protagonista chocado com essa declaração. Enquanto seu outro colega diz que sempre contará com ele. No entanto, nosso protagonista ainda mantém as esperanças e não acredita que ela se adaptaria a alguém tão comum quanto esse rapaz. Mas, ao vê-los juntos novamente, percebe que ela está sorrindo enquanto caminham juntos, e ele não entende como isso poderia acontecer, já que supostamente foi ele quem resolveu o problema. Ele então se lembra do que lhe disseram antes, de que ele não era o personagem principal desta história, confirmando que tudo o que ouviu de Lucy era verdade, quebrando todos os seus sonhos e esperanças em um momento. Após o nosso protagonista ter ficado petrificado ao perceber que é, na verdade, o personagem secundário desta história, ele corre até o telhado em busca de Xiaomi. Ela surge rapidamente para se apresentar a ele, pois estava esperando por sua chegada. Ela questiona o que ele pensa sobre esse novo mundo no qual estão presos, e parece que ele não está lidando muito bem com a situação. Podemos ver que suas esperanças estão no ponto mais baixo, mas ele diz a ela para não se preocupar com ele e faz uma pergunta. Ele segura a mão dela e pergunta quem ela realmente é e o que está fazendo ali. Xiaomi fica sem palavras por um momento, então rapidamente o afasta e diz que finalmente decidiu acreditar nela depois de ter sido confrontada pela realidade. Ela concorda em contar a ele sobre o que está acontecendo, apenas porque sente pena dele. Ela revela que é um personagem do jogo e que estão na 4ª partida do arquivo salvo. É assim que ela pode prever o futuro, por assim dizer, e saber o que vai acontecer. Apesar de parecer inacreditável, nosso protagonista acredita nela, pois não tem escolha. Ela conta que não conseguiu ficar com o protagonista no final da história nas tentativas anteriores, e agora a história começou de novo. Além disso, ela encontrou Yuan Gujian ontem de surpresa. Ele começa a admirar o rosto dela e percebe como ela é bonita de perto. No entanto, logo percebe que deve ser fiel aos Lu Xinhui, assim que não pode ter pensamentos impuros com outra garota. Ele diz a ela que não devem tratá-lo como se fosse o escolhido ou algo do tipo. Ele não esperava que o protagonista fosse um cara qualquer com uma aparência genérica. Xiaomi grita com ele para que não o insulte daquele jeito, pois ela realmente gosta dele. O nome do protagonista do jogo é Nan Yihao. Yuan Gujian está muito irritado com toda a situação, pois não faz sentido que ele não seja o protagonista. Ele sente que é o melhor de todos os homens em todos os sentidos. No entanto, de repente, ele percebe algo. Nan Yihao vai atrás dos Lu Xinhui, e eles acabarão sendo seu casal. É assim que Xiaomi perderá novamente e não poderá ter um final feliz. E é por esse motivo que ela o trouxe até aqui, para contar absolutamente tudo. Ela quer que trabalhem juntos neste mundo. Nosso protagonista é o antagonista que destrói o romance de Lu Xinhui. Portanto, ele não terá seu final feliz de forma alguma. Ele percebe que não tem chance alguma de ser feliz. Mas algo mudou. Ele a conhece, então ela pode ajudá-lo a mudar seu destino trágico e pode o ajudar a conquistar as outras garotas que podem ter um romance. Em troca, ela o ajudará a conseguir Lu Xinhui, então ele acredita que é um bom plano. Ele está disposto a fazer dela sua cúmplice e lutar juntos para ter o final feliz e um final amoroso para nosso protagonista. Mas em um segundo, eles percebem que não sabem o que fazer primeiro. Então ela se lembra dos eventos que ocorrem dentro do jogo e lembra que anteriormente ela se intrometeu na total reserva do auditório, onde Sainglin vai se apresentar. Então ele não tem escolha a não ser assistir ao show sozinho, como ela havia dito.
Tudo isso para ajudar Lu Xinyu e evitar o conflito entre os estudantes. Ele se sente realmente sobrecarregado, já que nem mesmo está interessado no show, mas depois de assistir por um tempo, percebe como ela é realmente talentosa. Parece que isso não é tão ruim afinal. Ele estala os dedos para fazer a barra de romance que está acima dela desaparecer, pois Xiaomi havia dito que, se ele estalasse os dedos, poderia mudar o que vê no medidor de amor. De repente, ele percebe algo em seu bolso. É um lembrete de Xiaomi, avisando sobre o dia da apresentação. O protagonista desta história, ou seja, Nanjió, vai segurar a mão de Sainlin enquanto escapa do caos. Então ele precisa fazer o possível para evitar isso e fazer antes dele. A única coisa que ele pode fazer é esperar o caos iminente e ele não entende como isso terminará em desastre, já que reservou a apresentação ao vivo apenas para ele. Do lado de fora, todos os fãs enfurecidos estão esperando por ele, pois ele está monopolizando toda a atenção dela. Depois de um tempo, o show está quase terminando e ela diz a ele que a próxima etapa é encontrar os fãs com ela. Então, ela pede que ele suba por um momento para interagirem juntos. Como ele fez 139 reservas, ele terá 139 autógrafos e apertará a mão dela 139 vezes. Eles passam um tempo fazendo isso várias vezes. Nosso protagonista comenta que isso é bastante estranho, já que ele não entende muito bem a cultura das idols e ela não gosta muito disso. Então, ela pergunta, por que ele reservou toda a apresentação apenas para ele? Ele desvia a pergunta, dá um forte soco na mesa e diz que realmente acredita que ela odeia tudo isso, inclusive tem certeza de que ela odeia interagir com os fãs, e tudo isso está escrito em seu rosto desde que a viu durante toda a apresentação até agora. Ela fica sem palavras e nosso protagonista também não sabe o que dizer, já que não sabe o que está fazendo. Supostamente, ele deveria estar cortejando-a, mas parece mais um ataque. Ele se desculpa com ela, pois não quis magoar seus sentimentos e diz que acredita sinceramente que ela não está muito feliz. Se ela quiser, pode falar com ele. Mas de repente, o grupo enfurecido de pessoas que estava do lado de fora aparece para espancar Yuan Gujian. Enquanto ele está sendo atacado no chão e todos estão prontos para continuar lutando contra ele, cercando-o iminentemente, e eis que agora ele se vê como antagonista dessa história, de repente, uma voz familiar diz a todos para se acalmarem. Para nosso protagonista, essa voz é familiar, é Nan Yihao, que veio para acalmar a situação. Ele oferece a mão dela para que possam sair do caos juntos. No entanto, de repente, a mão do nosso protagonista intervém e pede a ela que não tenha medo, pois ele será quem a protegerá. Isso a faz ficar vermelha de emoção. Subitamente, aparece uma nova caixa de diálogo para nosso protagonista, onde a primeira opção é inspirá-la para que enfrente a multidão com coragem e incentivá-la do fundo do seu coração. A segunda opção é puxá-la e correr sem olhar para onde vai. A terceira opção é ficar muito nervoso e soltar a mão dela. Ele acredita que escolher qualquer uma dessas opções é algo que apenas uma criança faria, e ninguém vai controlar sua vida como se fosse um roteiro. Então ele começa a pensar por um momento, mas percebe que o tempo parece ter parado por alguma razão. Ele sente que isso nem mesmo é real. Até mesmo Sainlin está completamente paralisada, parecendo mais uma marionete que pode ser manipulada da maneira que ele quiser. No entanto, um lampejo de moral o faz reconsiderar, e ele decide não fazer nada de estranho com ela. Além disso, não pode agir como antagonista agora. Ele precisa escolher as opções certas para que ela se descongele. Ele acredita que a melhor opção seria escolher algo que o personagem principal faria. E ele escolhe a primeira opção. Ele manda todos ficarem quietos de uma vez, enquanto segura sua mão, diz a ela que, apesar do medo, ele a apoiará com todo o seu coração, assim que ela deve enfrentar essa situação com valentia. Mas, surpreendentemente ela se afasta rapidamente. Nan Yihao explica que ele não deveria ter dito aquilo. Uma garota como Sainlin não deveria enfrentar tudo isso. Eles acreditam que nosso protagonista acabou de fazer algo completamente imperdoável. Ele começa a pensar que talvez tudo isso se deva a ele não ser o personagem principal.
Seus papéis devem ser diferentes, e a melhor opção para o protagonista do jogo não é a melhor para ele. Então, ele pega seu celular e liga para uma garota chamada Olivia, pedindo que ela venha para o auditório imediatamente. Nan e Hal começa a tremer de medo, pois todas as pessoas lá começam a assediá-la, querendo sua atenção. Nosso protagonista se aproxima dela novamente e diz que não está brincando desta vez, ele a protegerá de verdade. Ele a pega pela mão e eles começam a sair juntos, deixando todos para trás. Parece que desta vez as coisas estão indo melhor. De repente, Olivia chega e está lá para salvar nosso protagonista. Ela usa granadas de fumaça para criar uma distração em meio a tudo isso, assim ele aproveitando a situação para se esconder atrás das cortinas do palco por um momento. No entanto, ele não percebe que sua virilha está encostando no joelho dela e só espera que tudo termine o mais rápido possível. Todos saem do auditório e finalmente eles saem para tomar ar. Ele agradece a Olivia pelo trabalho que ela fez e depois da ligação com ela, ele diz que agora as coisas estão melhores. No entanto, a situação parece um pouco desconfortável. Mas de repente, ela também agradece a ele por tê-la salvo. Desta vez, as coisas saíram muito melhor para nosso protagonista, que parece ter conseguido conquistar a primeira garota. Após Saindlin agradecer ao nosso protagonista pelo que ele fez por ela, ela diz que não sentiu que ele a passou para trás no momento em que ela estava agindo assim. Ela promete dar algo a ele como compensação mais tarde. Nosso protagonista e Xiaomi se encontram no terraço para conversar sobre o ocorrido, e ele se sente realmente feliz. Seu plano foi um sucesso, e não apenas isso, mas ele também conseguiu um ingresso para o anúncio do suco de frutas de Saindlin. Xiaomi está muito feliz, já que isso é um tesouro que qualquer fã gostaria de ter. Este foi o presente que Saindlin deu a ela. No entanto, ela conta tudo de forma exagerada, como se estivesse implorando para que ele fosse vê-la. Xiaomi o parabeniza, pois ele fez um bom trabalho. Além disso, esse ingresso significa algo ainda mais importante. Na partida anterior do videogame, Saindlin também gravou esse anúncio, mas quem foi vê-la naquela época foi o protagonista Naniel. Então, desta vez, a situação mudou, e é o nosso protagonista, Yuan Gujian, quem irá para o evento no lugar dele. Esta é a oportunidade para se tornar lentamente o personagem principal. Isso significa que o plano deles está funcionando, e eles poderão desencadear mais eventos românticos dessa forma. Claramente, isso deixa nosso protagonista muito feliz, pois ele se tornará o que sempre desejou desde o início. No entanto, parece que sua reputação continua sendo muito ruim, e ele é rotulado como um milionário muito arrogante que só causa problemas, se tornando o inimigo público número 1 da escola. Ele se dirige ao conselho estudantil e lá encontra Lu Xinhui, que destaca que o dever deles é proteger a segurança dos direitos dos estudantes, então ele não deveria estar causando problemas. Neste momento, aparece um novo personagem e pede ao conselho estudantil que permita que ela saia do clube em que está. Eles aceitam o pedido dela, e ela está agradecida por isso, já que, a partir de agora, sua má sorte supostamente irá embora. Ela explica que está com má sorte, ontem fizeram uma previsão de sua sorte e ela acredita que o azar virá sobre ela quando o clube em que está tiver sua próxima atividade. No entanto, ela não quer continuar causando problemas, então se despede por enquanto. De repente, quando ela se vira, nosso protagonista percebe que a saia dela está mal colocada, e tudo está à mostra. Obviamente, ele não é o único que nota. Xinhui também está realmente preocupada e olha para o nosso protagonista, que rapidamente vai até a garota e oferece seu casaco, dizendo que ele foi abençoado com boa sorte. Então, levá-la vai ajudá-la a evitar sua má sorte, e ela não pode tirá-lo até chegar em casa. Tudo isso é para que ninguém possa vê-la com a saia mal colocada e evitar constrangimentos. Com isso, ela pode se despedir tranquilamente. Lu Xinhui se sente mais aliviada e conta que ainda pode resolver alguns problemas por conta própria, sem precisar recorrer ao dinheiro. Com isso, ela também se vai, deixando nosso protagonista sozinho, mas bastante feliz, já que foi elogiado por uma tarefa simples.
De repente, ele nota um amuleto que está na mesa. É o relógio de bolso que ela sempre carregava. Dentro dele, ele vê uma foto dela quando era criança. No entanto, de repente, ele sente que está invadindo a privacidade dela. Então, a melhor opção seria devolvê-lo. Enquanto isso, vemos Lucy Niue correndo até uma cafeteria e rapidamente se transformando em uma empregada para poder trabalhar lá. As pessoas não param de observá-la e fazer comentários inadequados. Ela precisa fingir que está muito feliz estando ali enquanto realiza seu trabalho. Nesse momento, Naniao também chega ao local. Ele também está procurando emprego como faxineiro e percebe que a garota que está atendendo a todos vestida de empregada é Lucy Niue. Lucy Niue está realmente preocupada, pois sua reputação na escola poderia piorar se a vissem vestida dessa forma. Por outro lado, nosso protagonista tenta chegar à casa dos Lucy Niue para devolver o relógio. Ele se vira para pedir instruções do endereço que tem na cafeteria e, ao entrar no local, fica surpreso ao descobrir o segredo que Lucy Niue estava escondendo. De repente, aparece um menu de opções onde a opção A é perguntar por que ela está lá, a opção B é elogiá-la por sua boa aparência, a opção C é entrar e tomar uma bebida e a opção D é fingir que não está observando. Ele precisa se livrar de todos os pensamentos desnecessários que estão passando por sua cabeça e escolher a opção correta. Quando ele está prestes a se aproximar dela, surpreendentemente, ele agarra o ombro de Naniao para cumprimentá-lo e começam a conversar um pouco sobre os clubes dos quais ele deveria participar, já que é um requisito da escola que todos os alunos se envolvam em alguma atividade. Lucy Niue se sente aliviada, pois acredita que o protagonista não percebeu, mas de repente ela vê seu relógio de bolso sobre a mesa. Ela percebe que ele realmente sabe de tudo, mas preferiu não envergonhá-la. Por isso, ela acredita que ele está fazendo um ato bastante nobre. No dia seguinte, na escola, como de costume, nosso protagonista e Xiaomi conversam um pouco no terraço sobre as coisas que ele tem estado fazendo. Ela acredita que o medidor de amor deve ter subido um pouco, mas ele diz que desde a última vez que o desligou, não soube mais sobre as barras. Ele é repreendido por isso, pois supostamente deveria observar seu progresso constantemente. Então, ele o ativa imediatamente novamente. Durante a aula, a garota de óculos com quem ele se encontrou no conselho voltou para agradecê-lo pelo que aconteceu no dia anterior. Ela conta que a jaqueta que ele deu a ela realmente tinha um poder incrível. Ela pede a ele que a aceite como sua discípula, pois quer dissipar o mal e as desgraças. Ela é a colega do nosso protagonista que sempre se senta ao lado dele há um ano. De repente, Lucy Niue se apresenta na frente de todos. Ela está aqui como representante do conselho estudantil para informá-los sobre os clubes. No entanto, nosso protagonista está realmente distraído pela lembrança dela vestida como empregada. Quando ela finalmente termina de dizer tudo o que tinha que dizer aos estudantes, ela se retira, e nosso protagonista percebe que o medidor de amor aumentou. Ele está confiante de que, tarde ou cedo, ela voltará para o lado dele. Sua colega começa a provocá-lo, mas, de repente, ao olhar fixamente para ela, percebe que ela também possui uma barra de afeto. Isso é bastante inesperado para ele. Mais tarde, por volta das 9 da noite, nosso protagonista parece ter aceitado Anki como sua discípula. Então, ele começa a estudar sobre artes místicas e adivinhação para ajudá-la com seu problema. Tudo isso porque foi muito gentil ao aceitar o pedido dela. Ele está realmente irritado, pois não entende como alguém assim seria um dos personagens que ele teria que escolher para se apaixonar. Como isso é muito complicado, ele pede ajuda a Xiaomi. Como desculpa, vai dizer a ela por mensagem de texto que estarão juntos para almoçar e estudar no dia seguinte. No entanto, parece que ela tem outros planos e ele se sente completamente humilhado, já que ninguém o havia rejeitado dessa forma. Não lhe resta outra opção senão estudar a noite toda e se tornar um especialista em artes místicas. Na manhã seguinte, vemos Anki com seu celular, ouvindo o horóscopo do dia de hoje, onde estranhamente dizem que a cidade está envolta em uma energia mística e que pode haver um fantasma. Ela acha que é bobagem, mas, ao se virar,
vê nosso protagonista quase desmaiando. Ele explica que sua condição está assim porque ele passou a noite toda treinando. Ela aproveita que estão falando disso para que ele a abençoe de manhã. Ele se vira e percebe que o botão de sua camisa está desabotoado, deixando seus seios completamente à mostra. Ela explica que precisa dessa bênção para a apresentação da aula de inglês hoje, então seria de grande ajuda se ele a ajudasse com isso. Ele fica bastante envergonhado e pede que ela o escute. Ele conta que sente que coisas ruins acontecerão quando ela fizer sua apresentação e, como ele se sente misericordioso, ensinará a ela uma antiga bênção. A ideia é desabotoar a camisa e depois amontoá-la. Isso cria uma situação bastante desconfortável para ambos, pois parece uma piada, mas ela decide seguir o conselho dele e diz que irá ao banheiro fazer isso por um momento. Infelizmente, o tempo se esgota e o sino para o início das aulas toca, então não há mais tempo para ir ao banheiro e as apresentações começam. Nosso protagonista está realmente preocupado, pois, se ele não fizer algo, ela terá que fazer a apresentação com a camisa naquele estado e todos poderão ver. Ela insiste para que ele a ajude o quanto antes que algo ruim aconteça. Ele diz que não deve se preocupar, pois tem um plano e ela deve desabotoar a camisa na sala de aula. Ela não consegue acreditar no que ele está dizendo, pois isso é muito vergonhoso. No entanto, como todos estavam distraídos, ninguém vai perceber. Então ele explica que ela deve esperar o sinal dele para fazer isso e assim ninguém perceberá. Ela concorda, indicando que fará isso e seguirá suas instruções. De repente, ele se levanta de sua cadeira e vai até a frente da classe. Ele diz que não está ali para fazer a apresentação, mas para dizer a todos que não suporta ver todos fazendo bagunça na sala de aula enquanto o professor vai pegar a prova. Ele começa a repreender todos de uma maneira que todos começam a se arrepender. Isso é o sinal para que ela desabote a camisa e a coloque de volta corretamente. Ele tenta ganhar o máximo de tempo possível e, após um tempo, finalmente ela consegue terminar de se arrumar. No final, todos acreditam que ele está certo em suas palavras. Então, é melhor fazer uma boa apresentação. Isso também deixa o professor emocionado pelo grande discurso que ele acabou de fazer. Assim, ela está pronta para começar sua apresentação e quando eles se cruzam, ela diz que o feitiço foi incrível. Seus olhares se encontram e ele está realmente satisfeito com o que acabou de fazer. A apresentação foi um sucesso, e nosso protagonista pode relaxar agora mesmo. De repente, ele se lembra de que amanhã é sábado, então ele deve ir para a gravação do comercial de Saglin, como havia prometido. No dia seguinte, todos estão preparando o cenário para o comercial e nosso protagonista chegou a tempo. Ele pode vê-la ao longe enquanto ela se prepara com o diretor. Assim, nosso protagonista terá outra chance para aumentar sua barra de afeto com Saglin. Após nosso protagonista ter ido assistir ao comercial que Zenling ia fazer, vemos que uma multidão está muito animada para vê-la e nosso protagonista está realmente em apuros, literalmente, porque não consegue passar facilmente entre as pessoas. Por outro lado, a Xiaomei está se preparando para uma maratona em que vai participar, e embora ela encare isso como um hobby, está confiante para dar o seu melhor. Enquanto isso, Yuan Gujian conseguiu escapar de toda essa gente e está bastante surpreso. Pois neste mundo, há muitos NPCs, então ele acredita que o desenvolvedor deste jogo é muito bom. De repente, antes de mostrar seu passe de entrada para o segurança, alguém grita muito alto e percebemos que a maratona em que a Xiaomi estava participando também está acontecendo perto dali. Nosso protagonista consegue vê-la de longe e lembra que ela havia cancelado os planos deles para sair no dia anterior, razão pela qual ele não pôde sair para comer com ela, já que ela estava se preparando com uma dieta rigorosa para esse evento. Ele percebe que ela está machucada e lembra um pouco de seu passado, quando as crianças não se aproximavam muito para brincar com ele. Ele se identifica com ela nesse momento. Assim, ele guarda o convite para assistir ao comercial de Zenling e corre para ajudá-la. E sem perceber, ao passar pela multidão, ele deixa cair o convite,
Infelizmente mais pessoas vêm atrás dela. No entanto, nosso protagonista chega bem a tempo de bloquear as outras pessoas. Ela fica surpresa, já que não esperava que ele chegasse naquele momento. Inesperadamente, um menu de diálogo aparece na frente dele, como aconteceu com outras garotas, onde a primeira opção é ajudá-la a levantar, e a segunda opção é ignorá-la. Agora ele percebe que está dentro do evento para conquistar a Xiaomei desta vez. Ele estragou tudo porque, por sua culpa, mesmo que ele escolha ignorá-la, Nan Yihao, ou seja, o protagonista deste jogo, não terá mais oportunidade de desencadear este evento com ela. Ele está realmente condenado. Ele suspira e aceita seu destino, pois chegaram até aqui. Ele terá que escolher uma das opções e mais tarde terá que se desculpar. Então, ele decide ajudá-la e a afasta da corrida para cuidar de seus ferimentos. Ela pergunta por que ele está no local e ele explica sobre a gravação que estava acontecendo perto dali e como tudo aconteceu por mera casualidade, até que ele a viu cair. Ele também tem algo para contar a ela sobre o que viu enquanto tentava ajudar. É sobre o menu de opções que ele sempre viu nas outras garotas, e acidentalmente, ele roubou o evento de Nan Yihao. Então, ele realmente se desculpa com ela, pois não estava ciente de que isso iria acontecer. De repente, ela faz um som como se estivesse rindo, e nosso protagonista fica confuso. Ela explica que nunca esperava que o gênio milionário John se desculpasse sinceramente por algo assim e diz a ele para não se preocupar, pois não é tão ruim quanto ele pensa. Ela só precisa esperar por outro evento ser desencadeado. No entanto, ela começa a sentir algo estranho e não consegue explicar exatamente o que é. Enquanto ele ajuda a fazer os curativos, ela sente que não há nada do que se arrepender. De repente, um vento forte levanta suas roupas, e nosso protagonista consegue ver tudo que ela trazia por baixo, fazendo com que ela fique vermelha de vergonha e lhe dê um forte tapa para que ele pare de olhar. Depois de um tempo, ele termina de fazer os curativos e a ajuda a andar, permitindo que ela se apoie nele. De repente, ele se lembra do evento com Zenling e tenta procurar em seus bolsos o ingresso que tinha antes, mas percebe que ele não está mais lá. Infelizmente, alguém já conseguiu encontrá-lo, e esse alguém é o protagonista deste jogo, Nan Yihao. Enquanto isso, parece que o diretor está realmente irritado, pois Zenling está completamente fora de seu papel e não está agindo normalmente. Parece que isso acontece porque ela não consegue ver nosso protagonista em lugar nenhum. De repente, alguém se aproxima dela, e ela pensa que é nosso protagonista, mas ao olhar melhor, percebe que quem a chamou foi Nan Yihao. Ele explica como encontrou o ingresso especial no chão para poder entrar, mas veio apenas devolvê-lo, já que não queria que alguém ruim ficasse com ele. Ela começa a pensar na situação e acredita que nosso protagonista simplesmente o jogou no chão, já que não queria estar lá. Ela fica muito irritada e apenas agradece a Nan Yihao por contar o que aconteceu. Depois de amassar o ingresso, ela o joga fora. Nan Yihao diz que seria um desperdício jogar o ingresso no lixo e pergunta se pode ficar com ele para observá-la. Então, ela diz a ele para fazer o que quiser e ser feliz, e vai embora. Parece que ela está simplesmente ignorando tudo que ele está dizendo. Enquanto isso, nosso protagonista vai junto com Xiaomi para chegar a tempo ao evento de Zenling. Ela diz que seria muito mais fácil se ele fosse sozinho até lá, mas ele diz que não pode fazer isso, já que não pode ignorá-la quando ela está nessas condições, mal conseguindo caminhar direito. Isso a deixa pensando, e ela solta um sorriso, dizendo que ele não parece mais o vilão da história. Depois de um tempo, eles finalmente veem a entrada para o evento de Zenling, mas como era de se esperar, há ainda muita multidão no meio do caminho. Ele faz o seu melhor para chegar à frente, mesmo que isso custe muito a ele. Finalmente, ele consegue chegar, mas acaba se chocando contra a grade, se machucando bastante.
No entanto, ele não quer perder mais tempo, então se aproxima do segurança e tenta convencê-lo a deixá-lo entrar, mas o segurança simplesmente não o deixa passar sem mostrar um ingresso especial. Todo o seu esforço é em vão. Então, os dois ficam esperando no parque. De repente, ambos ouvem que o comercial terminou e toda a equipe sai do local. Eles veem Zenling e atrás dela está Nan e Hao, o que deixa nosso protagonista muito irritado. Ambos os casais trocam olhares, mas antes que pudessem falar, a equipe de produção se interpõe entre eles, tornando impossível qualquer conversa. Xiaomi se aproxima de Yuan Gujian para pedir que ele vá com eles explicar a situação. Ele obedece e começa a falar com eles, mas parece que estão ignorando. Ele percebe que foi Nan Yihao quem pegou o ingresso que ele deixou cair. De repente, Zenling o pega e diz que cuidará disso agora mesmo. Ela rasga o ingresso em pedaços e joga na lixeira imediatamente. Depois disso, ela pergunta a nosso protagonista por que ele fez tudo aquilo. Supostamente, ele havia prometido que viria vê-la nas filmagens, mas tudo foi uma mentira, e o ingresso estava jogado no chão como se não valesse nada. Ele diz que tem uma explicação para tudo isso, mas imediatamente a equipe de filmagem diz a Zenling que o carro já está esperando por ela para ir embora. Ela não ouve as razões de nosso protagonista e vai embora do local. De repente, ele estala os dedos e consegue ver a barra de romance dela, vendo como ela está desaparecendo aos poucos. Todo o progresso que ele havia feito foi por água abaixo. Nosso protagonista volta para casa depois disso e começa a jogar dardos em uma foto de Nan Yihao para desabafar um pouco. Ele começa a pensar nos momentos em que esse cara sempre aparece. É realmente conveniente para ele, pois ele está presente em cada evento especial que acontece com as garotas. Nosso protagonista acredita que muito provavelmente ele e Xiaomei não são os únicos diferentes do resto dos NPC neste jogo. Assim que, provavelmente, ele está planejando algo e enganando todo mundo. Nesse momento, ele começa a discutir com sua empregada, e enquanto ela se desculpa, tropeça em alguns dardos que estavam no chão e acaba acertando nosso protagonista com um deles no braço, fazendo com que ela se arrependa profundamente. Ele pede que chamem uma ambulância imediatamente, e ele é levado para o hospital. Ele suspira, pois está tendo uma incrível má sorte, mas de repente, perto dali, ele vê Lu Xinhui, que também está no mesmo lugar cuidando de uma idosa. Quando está prestes a pagar os remédios para ela, parece que não tem mais dinheiro. Sua avó diz a ela para não se preocupar com isso, pois poderão continuar pagando pelos remédios mais baratos. De repente, nosso protagonista se levanta e, como ouviu a conversa, está disposto a pagar pelos remédios. No entanto, ele lembra das palavras de Lu Xinhui no conselho estudantil, repreendendo-o por resolver tudo com dinheiro. Nesse momento, a empregada faz muito barulho, e assim Lu Xinhui percebe que nosso protagonista também está lá. Ele o cumprimenta e diz que tudo isso é uma coincidência. Ela também responde, mas como está muito ocupada, vira as costas e sai rapidamente. Sua empregada diz que ele está agindo de forma estranha, pois sempre fica animado quando a vê. Ele responde que existe um remédio chamado Iratimori e pede a ela que entre em contato com o fabricante do medicamento. Mais tarde, na casa de Lu Xinhui, enquanto ela está lavando a louça, a campainha toca. Ela atende e parece ser Zenling, que chegou até lá. Parece que é uma noite de garotas em que passarão um tempo juntas como boas amigas, já que parecem se conhecer desde muito pequenas. Elas tomam um banho para relaxar um pouco, e durante a conversa, nosso protagonista é mencionado. Zenling conta como foi o dia de sua apresentação na escola e como ele a salvou de um desastre por causa de seus fãs. Lu Xinhui também lembra de tê-la ajudado da última vez na cafeteria, mas também lembra que ele é um menino rico e arrogante. Além disso,
ele havia dito no terraço que faria com que todas as garotas se apaixonassem por ele, então ela tem uma perspectiva bastante negativa de nosso protagonista, acreditando que ele vê todas as mulheres apenas como objetos. Com essas palavras, Zhenling lembra do ingresso que nosso protagonista deixou cair no chão como se fosse lixo e fica tão indignada que simplesmente não quer mais falar. E diz que também o odeia. Lu Shimiu comenta que, se for assim, então proibirá que ele se intrometa novamente com ela. Zhenling fica nervosa com isso e tropeça, caindo sobre sua amiga. Ela conta que ela está agindo de maneira muito estranha, então em um segundo ela percebe que muito provavelmente Zhenling está gostando de Yuan Gujian, e é por isso que ela está agindo dessa maneira. Então, talvez nem tudo esteja perdido para nosso protagonista em sua missão de conquistá-la. Após as garotas falarem um pouco sobre o nosso prota e como Zinil descobriram o interesse romântico que Shenling tem por ele, ela simplesmente não quer falar sobre o assunto. Então, decide fugir e sai da casa de sua amiga, deixando-a com uma dúvida. Enquanto corre, começa a lembrar da conversa que tiveram há poucos momentos. Ela já não quer saber mais nada disso. Já se passaram alguns dias, e na casa de Zhong Gujian, ele parece muito melhor depois de ter recebido um dardo. Sua serva diz que tudo foi culpa dela e pede desculpas, mas ele não a culpa de forma alguma. No entanto, parece que ela é a única pessoa que o trata com bastante carinho. Ele conta para ela que foi à escola com curativos, mas a reação de todos, em vez de preocupação, foi de fofocas e zombarias, já que ele é basicamente o vilão nesse jogo, e ninguém realmente se preocupava com ele. Ele está preocupado, pois não consegue se imaginar de outra forma que não como vilão, o que faz sua serva chorar copiosamente. Ele então diz que tem um plano, todos saberão que ele é, na verdade, elegante e de coração gentil. Nosso protagonista começa a refletir sobre isso. No dia seguinte, ele se encontra com Xiamei, e eles conversam um pouco no telhado. Ele sente que Xiamei é a única pessoa que o tem ajudado em tudo, mas nenhum de seus planos foi executado graças a ela. Ele sente que Xiamei não está sendo útil nessa missão. Mesmo que ela conheça todos os eventos que vão acontecer, já que está vivendo isso pela quarta vez, ele ficou muito paranoico desde o dia em que ela caiu na maratona. Se não fosse por ele, ela nunca teria sabido que aquele evento poderia ocorrer em algum momento. Isso significa que ela não sabe quando os eventos envolvendo Anjou vão se desencadear, já que sempre perde em cada nova rodada. Mesmo que este evento fosse esperado por ela, ela não ficou triste quando ele a segurou em vez do protagonista do jogo. Ele sente que algo estranho está acontecendo e pergunta se ela realmente gosta de Anjou, pois tudo isso parece uma desculpa, e ele suspeita que ela esteja escondendo algo muito importante. Em um momento, ela se afasta bruscamente e revela que a razão pela qual fez com que ele impedisse as outras garotas era justamente para desencadear os eventos delas, de modo que o protagonista do jogo, Ocean, pudesse desencadear os dela, tornando-se, finalmente, sua namorada. Quando estava prestes a explicar por que não se sentiu triste depois que nosso protagonista interferiu em seu evento, ela menciona a barra de progresso. Como ele tem a capacidade de aumentar essa barra de amor, Nanjiou também terá sua própria barra com ela. De acordo com a programação do jogo, ela ainda não se apaixonou pelo protagonista, então, naturalmente, não se sentiu triste com a intervenção. Ambos são apenas personagens deste videogame, e suas identidades e emoções não importam, nada disso está sob seu controle. Nosso protagonista começa a pensar sobre isso, percebendo que nunca havia considerado a possibilidade de ser apenas uma engrenagem no sistema. Nesse caso, ele sente que a luta que estão enfrentando pode ser em vão. Contudo, ela o encoraja a não pensar assim. Ele conseguiu a reserva para a filmagem de Shenling, pegou o relógio de bolso de Lucy, e até esteve ao seu lado durante a lesão na maratona. Ele conseguiu alterar os resultados de vários eventos que ocorreram, o que o faz acreditar que pode mudar tudo e que nada está predestinado. Ele se levanta com muito mais ânimo, decidido a não aceitar ser um personagem secundário. Ele é alguém que se tornará o personagem principal no futuro, então, não é hora de desanimar. Os dois continuam trabalhando juntos, e Xiamei comenta que agora precisam atrasar o novo personagem que aparecerá em breve. O protagonista fica completamente atordoado,
já que não esperava que outro personagem fosse desbloqueado nesta rodada. Ele quer saber imediatamente quem será, mas ela vai embora sem revelar nada, dizendo que ainda não é o momento certo para ele saber. Restará a ele tratar isso como uma caça ao tesouro e descobrir por si mesmo. Ele se sente realmente aflito enquanto busca o novo personagem pela escola, mas por mais que ande por todos os lugares, simplesmente não o encontra, o que o deixa extremamente frustrado. No dia seguinte, ele acredita que a única opção é reativar a visibilidade do medidor de amor. Talvez com essa mecânica ele possa descobrir quem será a próxima garota com quem terá que lidar. E, em um momento, ele se encontra com Nan e Hao por acaso, mas simplesmente não o suporta, já que ele age como um verdadeiro idiota com aquele tom gentil que o caracteriza. Porém, em algum momento, ele percebe algo. Se ele é o protagonista deste jogo, tudo o que tem que fazer é segui-lo, e muito provavelmente, em algum momento, encontrará a nova garota que precisa seduzir. Mas, depois de um tempo seguindo, ele percebe que Nan e Hao entrou em sua classe e apenas começou a conversar com Anki, então seu plano ainda não deu frutos. Assim, terá que esperar mais um dia até encontrar outra garota. Por outro lado, mais tarde, vemos um novo personagem que está cansado de sua vida em uma escola particular. Ela vai se transferir de escola, então decide dar uma olhada na nova instituição onde estudará nos próximos anos. Depois de caminhar por um tempo, finalmente chega à escola onde nosso protagonista estuda. Enquanto isso, eles conversam durante as aulas, mas nosso protagonista os interrompe se jogando sobre a mesa dela. Dessa forma, ele acredita que finalmente venceu essa batalha. Seu plano, a partir de agora, será interromper as conversas dele com outras garotas para quebrar o sistema e roubar todos os eventos que Nan e Hao possa ter. Assim, quando acontecer o primeiro evento entre Anki e Nan e Hao, ele deve estar o mais atento possível. De repente, ele assusta nosso protagonista ao dar um golpe forte na mesa. Angie está animada, pois vai tentar abrir seu próprio clube. Ela pede ajuda ao nosso protagonista, pois precisa de 3 ou mais estudantes para se juntar ao clube antes de poder registrá-lo oficialmente. Apenas assim ela conseguirá abrir o clube que deseja. Como John Gujian é um professor, ele pode cuidar do clube muito bem, mas se recusa completamente a realizar esse tipo de atividade. Ele diz para ela não se sentir triste, pois amanhã será o dia de recrutamento de clubes. Assim, ela poderá distribuir panfletos e conseguir 3 pessoas facilmente. Como ele não quer que Nan e Hao ajudem Anki a distribuir os panfletos, se oferece para irem juntos fazer isso. Os dois se despedem, e nosso protagonista começa a fazer os panfletos para o clube sobrenatural. De repente, a garota que vimos anteriormente chega até a sala do conselho estudantil e ouve uma música de Beethoven vindo de dentro da sala. Ela abre a porta e vê nosso protagonista escrevendo os panfletos, e, do nada, fica completamente impactada por ele. Ele percebe sua presença e nota que um medidor de amor apareceu acima dela, e que esse medidor encheu completamente até o máximo em 1 segundo. Quem estava tocando a música era a serva dele, mas ele fica irritado com ela, pois ela sempre se mete nos seus assuntos. Então, ela sai pela janela para não interrompê-lo mais. De repente, essa garota parece ser bastante direta e conta que está com os documentos que pediram para ela entregar no dia em que a escola começar, mas foi forçada a vir antes. Então, simplesmente os deixa sobre a mesa dele e sai correndo. Ele começa a revisar os papéis e percebe que ela é uma estudante transferida, mas acha muito estranho o medidor de amor ter se enchido tão inesperadamente. No dia seguinte, todos os alunos vão verificar os diferentes clubes para se inscrever. Anki também está lá, dando seu melhor para que se juntem ao seu clube de pesquisa sobrenatural. Porém, mesmo que nosso protagonista tenha feito o melhor para criar os panfletos, ele não conseguiu recrutar ninguém. Anki conta que não sabe se ela é um pouco lenta para essas coisas, mas sempre causou bastante confusão desde que era pequena e costumava se humilhar com frequência. Depois disso, seus amigos começaram a espalhar boatos sobre ela, e diziam que ela era a garota das desgraças. Ninguém queria brincar com Anki, pois tinham medo de que uma maldição caísse sobre eles. No entanto, ela não fugiu e continuou tentando se enturmar com seus amigos, mas ainda assim se sentia muito sozinha. Nosso protagonista entende que, da primeira vez que a viu,
Ela saiu do clube em que estava e agora percebe o quão solitária ela devia se sentir para ter saído de lá. Na verdade, tudo o que ela faz acaba dando errado, e a má sorte a persegue. Ela comenta que há um medo dentro dela que nunca poderá silenciar, o medo de ser rejeitada pelas pessoas. E o Angu-jian segura sua mão e diz para ela não dizer essas coisas, que ela não é diferente dos outros, e que não deve se sentir inferior aos demais. Depois de dizer isso, ele se levanta e espera tê-la ajudado em sua decisão de seguir em frente. Agora, ele vai ajudá-la a escolher o próximo membro do clube e fará isso usando, entre aspas, seus poderes mágicos, já que ele é o mestre dela. Com um pedaço de papel, ele dobra e faz um avião, e a pessoa que esse avião de papel tocar será o novo membro do clube. Depois de voar um pouco, ele atinge Nan e Hao, deixando nosso protagonista impressionado com o que acabou de ver. Ele rapidamente pegou o avião de papel da cabeça dele, e o primeiro evento de Anki é ativado. Quadrados de escolha aparecem para que ele possa avançar no jogo, e ele escolhe ser parte do clube de pesquisa sobrenatural. Mas, antes que Anki se empolgue com a ideia de que ele se junte ao clube, ele a informa que ainda não terminou de dizer tudo o que precisa, pois tem um pedido a fazer. Ele quer ser o líder do clube de pesquisa sobrenatural, então, basicamente, seria como se ela estivesse se juntando ao clube, mas ele seria quem lideraria tudo. Anki fica feliz e concorda com isso, então agora eles poderão estar juntos. Além disso, ela agradece por tudo que ele fez, dizendo que a composição tipográfica do folheto é realmente linda e que entende que ele gastou muito tempo para fazer isso. E assim, finalmente, esse evento termina, mas, para a infelicidade do nosso protagonista, Nan e Hao também se juntou ao clube de pesquisa sobrenatural como segundo membro. De repente, o professor chama a atenção de todos, pois vai apresentar um novo aluno transferido. E ela é a senhorita Miao Keian. Nosso protagonista fica surpreso com isso, pois é a mesma garota com quem ele se encontrou ontem à tarde. Ela também percebe a presença do protagonista e não esperava vê-lo ali. Obrigado por assistir ao vídeo. Se quiserem a próxima parte, avisem deixando um like e uma inscrição. Isso me ajudaria muito a continuar subindo mais conteúdo no canal. Nos vemos no próximo vídeo. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.